Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser a 29ª chave da virada. E o que é a chave da virada? Chave da virada é um projeto do meu livro, né? A chave da virada. Então, a chave 29ª é substituído o nome do capítulo para chave. Mas sobre isso daí, vamos, em outra oportunidade, eu falo sobre a respeito desse livro. Então, meu nome é Rosana Almada e a live de hoje, gente, ela é vital para a nossa paz. E qual é o tema? O tema é o semáforo emocional. Interessante, né? Porque todos nós temos o nosso semáforo. O verde, o amarelo e o vermelho, o nosso pânico, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. O que seria isso, esse semáforo emocional? Esse semáforo emocional, vou deixar aqui para vocês, aprenda a demitir o que te adoece. Como o mapa do caos te ensina a demitir clientes, relações e circunstâncias que te adoecem. Tá, mas aí você me pergunta, o que é esse demitir? Qual o conceito, né? É um ato de coragem, é a demissão emocional. Aí você me pergunta, poxa, mas o que seria isso, né? Então, demitir o que te adoece, seja um cliente folgado ou uma circunstância pessoal desgastante. E isso, gente, não é egoísmo, isso é o autorrespeito. Sabe aquela cultura do aguenta firme, que quer que você suporte o caos até você explodir? Pois é. Mas eu estou aqui para te dar o mapa deste semáforo emocional, certo? Que mapa é esse? É o mapa do semáforo emocional. Ele existe, esse mapa, certo? Vamos lá, então. Para saber o que você precisa tirar da sua vida hoje, você precisa primeiro aprender a ler o seu próprio semáforo emocional. O que é esse semáforo emocional? Você aprender a saber sobre isso daí. Mas o que é isso? Isso é a sua demissão emocional. É o fim da cultura do aguenta firme. É quando você decide conscientemente parar de dedicar sua energia e sua saúde para algo que só te adoece. Não é sobre ser impulsiva, é sobre colocar um limite onde antes havia um abuso. Você vê que interessante, né? Não é achar que a gente está sendo impulsivo, mas a gente aprender a colocar um limite aonde as coisas estavam sendo abusadas. Então, isso faz parte do seu mapa, tá? Que a gente vai apresentar lá, o seu mapa do seu semáforo emocional. E o que seria, então, demitir um cliente? Eu te falei lá em cima, se você pode demitir o cliente, as suas relações. Eu vou explicar para você. Demitir um cliente é parar de acertar prazos impossíveis ou desrespeitos que te tiram o sono. É abrir espaço para quem não valoriza o seu trabalho. Você está abrindo um espaço, ele não está te valorizando. Abra o espaço para quem te valoriza, para quem valoriza o seu trabalho. Mas aí você pode estar perguntando, como que eu faço se esse cliente é o que mais me faz bater as minhas metas? Isso existe. Como que eu vou demitir esse cliente? Como é que eu vou mandar ele embora? Se é ele que faz eu bater as minhas metas, calma, que lá na frente, dentro desse mapa do semáforo emocional, eu vou te explicar direitinho como é que você vai demitir esse cliente. Como é que você vai demitir essa pessoa da tua vida.
o seu cliente, os seus relacionamentos. O que eu preciso fazer para demitir? Então tá lá. E vamos para o demitir circunstâncias. É demitir circunstâncias. São padrões que você carrega por obrigação. Uma relação tóxica, uma culpa antiga ou uma mania de querer resolver o problema de todo mundo, menos o seu. Tá? Então, é você admitir o que te adoece. Você precisa aprender a demitir o que te adoece. É abrir mão do papel de vítima para se tornar protagonista da sua própria paz. Ah, mas isso parece um pouco forte. Sim, é. Nós precisamos nos libertar. E vai entrar agora o semáforo emocional, o mapa do semáforo emocional. A gente precisa mandar demitir todo mundo. Vamos embora. Vamos entender o mapa do semáforo emocional? Tá? E hoje essa live é muito rápida e já está terminando, tá bom? Mas ela é muito interessante. O mapa do semáforo emocional. Todos nós temos um mapa do semáforo emocional. O que é esse semáforo emocional? Não existe o semáforo de trânsito, o verde, o amarelo e o vermelho? Nós temos também na nossa vida. Né? O verde é o foco na autorregulação. É desenvolver a capacidade consciente de monitorar e gerenciar as próprias emoções, pensamentos, comportamentos e impulsos. Quando você está no sinal verde, você tem condições de fazer tudo isso. Tá? O sinal verde é o seu oxigênio, é o estado de comando. Aqui você tem clareza e fôlego. É como nós no trânsito, né? Vamos dar um exemplo do trânsito. Quando a gente está no trânsito, abrir o sinal verde, a gente vai. Mas aí tem um detalhe. Cuidado. Muito cuidado quando a gente está no sinal verde também. Porque quantos acidentes vão pelo trânsito, né? Vamos falar um pouquinho do trânsito, apesar de nós estarmos falando do semáforo emocional. Mas dando esse exemplo simples, vamos para o trânsito. Quando a gente vai no sinal verde, a gente vai mais tranquilo. O sinal abriu, nós vamos tranquilos. Por quê? Porque o outro parou. Certo? É mais ou menos isso na nossa vida. A gente vai ficar mais tranquilo porque o outro nos deixou um pouquinho mais na paz. Mas toma cuidado. Porque essa segurança daí, a gente tem que estar olhando para todos os lados. Pode acontecer de vir um louco na nossa vida, tá? E no nosso sinal verde, no dele tá amarelo, ele achar que pode ver e volta tudo novamente. Você falou, mas que é uma coincidência com a vida. Quantos acidentes acontecem? Mas também, quantas vezes aconteceu com você de você chegar no semáforo quando você está começando a ultrapassar o sinal feito pelo amarelo? Isso acontece com todo mundo. Acontece, mas aí você vai com todo cuidado. Para quê? Para que você não atropele o outro que está no sinal verde. É aí onde a gente tem que estar tomando consciência daquilo que a gente está fazendo. E esse exemplo que eu estou dando do trânsito é o exemplo da nossa vida. Cuidado. Toma muito cuidado quando a gente acha que a gente está com o sinal verde, que está tudo bem, porque de repente vem um outro no sinal amarelo. Isso é muito perigoso, certo? Aí você pergunta, mas o que nos traz de volta para esse eixo, né? Pode ser uma música, uma caminhada, você ler um bom livro, você deitar e você relaxar. Isso tudo pode te trazer para o sinal verde, para você dar um sossego para você, certo? E você poder analisar. Então isso é importante, tá? Estar no verde, isso que é o principal, tá? Estar no verde exige manutenção. Se você não se mantém regulado, vira vítima fácil do caos externo. É aquilo que eu te falei. Toma cuidado, você tem que se manter. Porque, de repente, o amarelo ele pode voltar. Aonde você achou que está tudo na paz, você tem que estar assim. Dentro de você também. Agora, o sinal amarelo, né? O nosso semáforo emocional, que esse é o nosso mapa, né? O sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho.
o alerta físico. O sinal amarelo é o aviso prévio, gente. Vamos comparar com o semáforo, tá? A gente vai falando aqui do semáforo emocional e a gente comparando com o nosso semáforo de trânsito, tá? O corpo grita antes da mente pifar. No trânsito, o amarelo diz atenção, certo? Foi aquilo que eu falei para vocês. Ele não é atenção? É. Tá ok. Às vezes, sem querer, acontece com todo mundo. A gente tá ali naquele meio ali, não dá pra gente parar antes. Mas a gente vai passar, mas vai passar com cuidado, com muita atenção. É o que eu falei lá em cima. Quais são esses sinais claros que vêm pra gente quando a gente tá do semáforo emocional no sinal amarelo da nossa vida? Você sente a sua mandíbula, ela treme, ou ela treme, ela trava até os seus dentes, começa a usar a ironia, ou você entra num silêncio punitivo, ou você se cala. E qual que deve ser o momento da decisão? O amarelo não é para aguentar mais um pouco, é para parar. Para. No amarelo, você para, dá o verdadeiro stop, chega. Entendeu? Foque na respiração e evite o desastre. Se você focar na sua respiração, você evita a passagem desastrosa para o próximo nível. Então, minha filha, pare, chegou no amarelo, pare, respire fundo, vai fazer, volta, tenta voltar para o sinal verde, tá? Não siga do amarelo, não siga, faça o possível para você não seguir. Não se importe com quem achar, se você vai ler um livro, se você vai fazer uma caminhada, se você vai deitar numa rede para relaxar. Não se importe. A opinião do outro é somente do outro. Não te diz respeito. Diz respeito ao que você cuidar dentro do seu semáforo emocional. E aí, quando você atinge o sinal vermelho, a pane é o limite. Se você deixou chegar-se até aí, meu filho, você se ferrou. Chegou no sinal vermelho, você se ferrou, pode ter certeza absoluta. Fala por isso, eu falo por experiência própria, tá? Pode ter certeza absoluta, fala por experiência própria. Se você chegou no sinal... E quantas pessoas já chegaram no sinal vermelho, tá? O sinal vermelho, gente, é a pane. É o desejo de chutar o balde ou de sumir mesmo. Você tem vontade de sumir. É esse que é a verdade. A regra de ouro. No vermelho, não tome decisões. Isso aí todo mundo sabe. Isso aí nossos pais, desde pequenininho, falam isso pra gente. A gente aprende isso na vida, né? Não demita ninguém. Lembra que lá em cima que eu falei para demitir o teu cliente? Mas quando eu falei lá em cima, demita o teu cliente... Nós temos o direito de demitir o nosso cliente, que aqui a gente está falando da vida pessoal e profissional. Nós temos esse direito daquele cliente chato, aquele cliente que não nos leva a nada, aqueles clientes que só nos atormentam na noite, no dia da madrugada, que não valorizam o nosso trabalho. Mas a gente precisa lembrar que vem o outro depois, atrás. Uma hora vem. Mas nessa hora do seu sinal vermelho, não é hora de você demitir ninguém, tá? Não termine relações, tá? Apenas pare tudo. Não fale nada, não discuta, não saia. Mas então, qual que é, o protocolo de emergência dessa saída? No vermelho, a sua capacidade de raciocinar foi sequestrada pelo estresse. E não é? O vermelho mostra que o seu estoque de paciência acabou porque você ignorou os avisos amarelos. O amarelo, ele nos dá o sinal para a gente parar. Todos nós recebemos esse sinal. Ainda mais no tempo de hoje. Então está na hora da gente ver a hora que o sinal amarelo veio na nossa frente.
A solução é voltar para o seu oxigênio imediatamente. É você fazer tudo aquilo do seu sinal verde. Volte a respirar. Volte a caminhar, a andar, a relaxar. Volte fazendo perguntas para você mesmo. Certo? Então, todo cuidado é pouco. Não é só quando a gente fala ali, né, do mapa, né? O mapa do semáforo emocional, que são esses três. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas como é tanta coincidência com a nossa vida, que quando você parar no semáforo agora, tomara que você lembre de mim. Eu vou ficar super feliz. Nossa, eu lembrei da Rosana Almada. Nossa, ela falou, quando você olhar lá no semáforo, quando você olhar o amarelinho lá, não vai mesmo, tá? Não vai, para. Se não tiver jeito, vai com cautela. Vai com cautela. E vamos lembrar, tá? Porque aqui a gente já está só terminando. Vamos lembrar, certo? O sinal verde que está liberado para nós, a gente tem que ficar antenado, tá? E o que você vai fazer? Pare tudo. Se estiver numa reunião, gente, se você estiver numa reunião, você pede licença, você vai falar, mas tem certos tipos de reuniões que eu não posso sair. Sim, concordo plenamente que tem certas reuniões que a gente não pode sair. Tem que ficar lá. Tenta respirar fundo, toma um gole de água, entendeu? Mas não responda. Se tiver oportunidade, saia, vai no banheiro, vai na cozinha tomar uma água, relaxa. Não fale nada, tá? Que qualquer palavra dita sua vai ser um erro. Olha, sabe aquela regrinha que sempre ouvimos? Eu coloquei no tópico aqui, coloquei hoje à tarde. A regra do depois. Diga a si mesmo, isso é muito importante. Eu vou resolver isso, mas não agora. Tem esse posicionamento. Eu vou resolver, mas agora não é a hora. Tá? Recuar, gente, não é fraqueza. É estratégia para recuperar o fôlego. Porque às vezes não dá, certo? Aí você precisa pensar, você precisa voltar lá para o seu sinal verde. Então você fala, agora não. Você só tem permissão para agir quando o seu sinal voltar, pelo menos para o amarelo, estável ou para o verde. Você só tem permissão disso. Na hora que você começar a colocar na tua cabeça que você só tem permissão para você voltar, para você falar, para você decidir alguma coisa, quando você realmente estiver no amarelo, mas indo para o verde. Então, toda atenção, tá? Lembre-se, gente, a saída do caos não é o confronto, é o recuo estratégico para recuperar o seu fôlego, certo? Então, agora eu vou fazer 3 perguntas só para vocês. Só 3 perguntas. Para a gente encerrar aqui e vocês vão refletir. E eu vou pedir para vocês que estão aí, que dá um coraçãozinho, compartilhe se gostar, tá? Inscreve-se no meu canal, que ainda está muito pequenininho. Está muito pequenininho. Vai lá, inscreve-se no meu canal. E se você se inscrevendo também, você vai estar nos ajudando. Serve está me ajudando. E eu vou estar reformulando isso dentro do tempo possível meu. Eu vou estar arrumando lá. Mas isso já peço já para vocês, tá bom? Então, vamos lá para as perguntas, tá? Então, pega o papelzinho, a canetinha aí. Aqui a pergunta, tá? Para a sua virada começar agora, responda com sinceridade. Mas seja sincero para você, tá bom? É só para você. O que exatamente hoje te faz querer chutar o balde? Identifique esse gatilho. Tem. Aí eu não tenho. Tem. Você tem. Tá? Qual é o primeiro sinal que o seu corpo dá quando você sai do verde para o amarelo? Você já conseguiu reconhecer qual é o sinal que o teu corpo dá? Um cansaço? Uma vontade de não levantar, uma vontade de não falar.
Qual é esse sinal? Escreve, porque a gente precisa escrever, certo? E antes de eu passar a última, eu agradeço a vocês novamente, tá bom? Então vai dando um coraçãozinho aí, dá uma força aí, porque a gente já está terminando, tá bom? E já agradeço a todos vocês que estão aqui. Qual circunstância? E se você gostou, coloca aí, gostei. Aí se não gostou também, não tem problema nenhum. Se quiser fazer pergunta, pode fazer que eu respondo também para vocês. Qual circunstância ou cliente, olha lá o que eu falei lá em cima sobre o cliente, você precisa demitir da sua mente hoje para que o seu sinal volte a ficar verde? Qual foi a circunstância? O que aconteceu que você precisa, tá? Demitir, manda embora, deleta, fala Deus, entendeu? O que você... Escreve, vai ali. Certo? Gente, se essa chave fez sentido para você, reflita sobre onde está o sinal vermelho hoje. E a gente se vê na próxima chave, onde eu falei para vocês que nós estamos na 29ª chave, que é o nome que eu dei para o capítulo do meu livro, certo? Que talvez será com 30 ou 33, não sei, ainda vou decidir sobre isso daí, mas vai ser tudo reformulado para poder apresentar para vocês. Mas isso aí, realmente, eu vou falar sobre isso aí uma outra oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Coraçãozinho aí para mim. Façam perguntas mesmo. Manda abraço, tá bom? Tchau, gente, até a próxima.